Queridos estudantes CACDistas, olá. Aqui quem fala é o professor Marcelo Adolfi. E não sei se tivemos problemas aqui na transmissão, acho que não, tá tudo certo, né? Muito bem. Sou o professor Marcelo Adolfi, sou professor de História Mundial e vim aqui fazer alguns comentários importantes da prova de vocês. Espero que vocês tenham sido muito bem-sucedidos e, caso contrário, que vocês pelo menos possam fazer dessa prova um importante diagnóstico para que vocês possam identificar quais são os pontos de deficiência, para corrigi-los e não esmorecer desse que é o projeto de vocês. Tudo bem? Eu quero não apenas comentar algumas questões, mas também tentar fazer um diagnóstico da prova, observá-la de maneira panorâmica, entender aquilo que o seu examinador basicamente queria de vocês. E como nós faremos um trabalho duplo hoje, eu e o professor Daniel Araújo, eu comentaria as questões pertinentes ao século XIX, e o professor Daniel vai comentar as questões pertinentes ao século XX, embora ele também venha a trabalhar a questão sobre os Estados Unidos no século XIX, porque ele usou o seu talento profético para adivinhar que esse assunto ia cair. Nada mais justo que ele venha a colher os louros dessa revelação. Tudo bem? Eu vou compartilhar a minha tela a fim de que a gente possa, antes de tudo, identificar alguns aspectos importantes sobre a prova de vocês. E uma primeira questão interessante que eu queria chamar a atenção, como ponto de partida para as nossas discussões, é isso aqui. Nós tivemos a questão 61, e eu queria primeiramente ler o item 1 da questão 61, estou trabalhando também a prova D, como os outros professores, e eu queria que a gente tirasse algumas conclusões a partir desta afirmativa aqui, tudo bem? Diz a questão 61 com o seu breve enunciado, considerando as ondas revolucionárias que marcaram o século XIX europeu, julgue certo ou errado os itens a seguir. Diz o primeiro item: evitar uma segunda Revolução Francesa, ou ainda a catástrofe pior de uma Revolução Europeia generalizada, tendo como modelo a francesa, foi o objetivo das potências que gastaram mais de 20 anos para derrotar a primeira. E mesmo assim, nunca na história da Europa, e poucas vezes em qualquer outro lugar, o revolucionarismo foi tão endêmico, tão geral, tão capaz de se espalhar por propaganda deliberada, como por contágio espontâneo. Esse é o seu examinador, essa é a sua banca cobrando de vocês se essa é uma afirmativa correta ou incorreta. Não vamos ver se ela é correta ou incorreta por enquanto, eu só quero que vocês comparem com isso aqui, ok? Evitar uma segunda Revolução Francesa ou ainda a catástrofe, ainda pior de uma Revolução Europeia generalizada, tendo como modelo a francesa, foi o objetivo supremo de todas as potências que tinham gasto mais de 20 anos para derrotar a primeira. E ainda assim, nunca na história da Europa e poucas vezes em qualquer outro lugar, o revolucionarismo foi tão endêmico, tão geral, tão capaz de se espalhar por propaganda deliberada como por contágio espontâneo. Quem disse isso aqui foi Eric Hobsbawm, na sua obra clássica A Era das Revoluções, na edição do ano 2000, da Paz e Terra, está lá na página 127, caso alguém queira conferir. Então, se vocês pegarem esta afirmativa de número 1, da questão 61, prova D, e comparar com o texto do Eric Hobsbawm, o seu examinador praticamente literou tudo isso aqui para a questão de vocês, tudo bem? E por que eu queria adotar isso aqui como ponto de partida? Porque muitos alunos me procuram perguntando se a leitura das obras do Eric Hobsbawm são leituras ainda válidas para a preparação para o CACD na prova de História Mundial. E eu acho essa pergunta um tanto absurda, porque a minha resposta ela é sempre uma resposta afirmativa e categórica. Eu não sei de onde que os candidatos tiraram que as três obras sobre a Era das Revoluções, Era do Capital e Era dos Impérios, são obras superadas que não devem mais ser lidas como preparação para o CACD. Se alguém disser para vocês que isso aqui não deve ser lido para o CACD, desconfia. Tudo bem? Essas obras têm que ser lidas. Eu digo isso peremptoriamente. Eu imagino que este item 1 da questão 64, acho que foi isso, né? Seja terminante, seja peremptório da questão 61, seja terminante para nós percebermos que sim, vocês devem ler A Era das Revoluções,
do professor Eric Hobsbawm, bem como as suas sequências, Era do Capital e Era dos Impérios. E ler também a Era dos Extremos, nem se fala, obra de enorme importância para a interpretação e compreensão do século XX. Então fica esse aqui como ponto de partida para aquecermos a nossa conversa de hoje, tudo bem? Vou voltar para o PowerPoint, vou voltar para a minha apresentação, a fim de que a gente possa fazer um diagnóstico rápido da nossa prova, ok? As questões de História Mundial, sem nenhuma surpresa, são questões que aparecem na nossa prova da tarde, entre as questões 55 e 65. E a questão 65 abordou o concerto europeu, a questão 56, a Guerra Fria, a questão 57, descolonização afroasiática, a questão 58, o tema do romantismo, porque a arte e a cultura no mundo contemporâneo são assuntos onipresentes, embora o tema do romantismo fosse um tema um tanto desaparecido, ele voltou para a nossa questão desse ano. Questão 59, liberalismo no século XIX, também tema clássico. República de Weimar, um assunto bastante específico, mas também importante para a compreensão do Entre Guerras. Uma questão apenas para a República de Weimar foi uma certa surpresa, mas não vamos comentar sobre o século XX. Revoluções liberais na questão 61, Estados Unidos no século XIX, questão 62. Na questão 63, o tema da Grande Depressão, tema clássico também. 64, unificações da Itália e da Alemanha. E 65, um outro tema clássico, o tema da Revolução Francesa. O que eu queria mostrar para vocês era isso aqui, tá? Que se nós formos distribuir estes assuntos ao longo desta linha do tempo, com isso nós conseguimos fazer um diagnóstico daquilo que o seu examinador mais gostaria que vocês conhecessem sobre a época contemporânea. E com isso a gente conseguiria enxergar se a prova desse ano foi uma prova clássica ou não foi uma prova clássica. Utilizando-nos da periodização do professor Eric Hobsbawm, estudar a idade contemporânea, ou seja, da Revolução Francesa até os dias de hoje, significa estudar estas 5 etapas fundamentais. Quem é meu aluno, quem são as minhas alunas, conhecem muito bem esta linha do tempo, imagino que vocês já decoraram isso e talvez até estejam um tanto fartos, porque isso a gente mostra para vocês em todas as nossas aulas. Quais são estes 5 períodos que compõem, dentro da periodização do Eric Hobsbawm, a idade contemporânea? Era das Revoluções, Era do Capital, Era dos Impérios, Era da Catástrofe e Guerra Fria. E eu costumo dizer a vocês que os assuntos que mais caem na primeira fase do CACD, no TPS, são Era das Revoluções e Era da Catástrofe. Por isso que se vocês pegarem o nosso programa do curso, né, a nossa ementa, vocês iriam ver que a maior parte das nossas aulas nós dedicamos à compreensão da Era das Revoluções e também a chamada Era da Catástrofe. Era das Revoluções entre a Revolução Francesa e a Primavera dos Povos, Era da Catástrofe entre a Primeira Guerra Mundial e o término da Segunda Guerra Mundial. Se nós pegarmos todos esses assuntos que foram cobrados na prova de ontem, o que nós vamos ver? Que de forma clássica, o tema Era das Revoluções, ele foi o tema mais cobrado de vocês. Como era esperado, tudo bem? Agora, a única diferença é que ele foi desproporcionalmente mais cobrado do que em anos anteriores. Era muito mais esperado de nós que viesse cair um assunto como, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e esses assuntos não apareceram. Portanto, o tema da Era da Catástrofe, que também é um tema muito presente na prova, ele teve uma atrofia nesse ano em comparação com os anos anteriores, o que me deixou particularmente muito feliz. Por quê? Porque ao longo do curso deste ano, aqui no CLIO, eu cometi uma certa imprudência. O que eu decidi fazer durante o curso? Durante o curso eu decidi tirar uma aula de Era da Catástrofe e aumentar uma aula de Era das Revoluções. Aliás, eu tirei 2 aulas de Era da Catástrofe e aumentei 2 aulas de Era das Revoluções. Essa foi uma certa imprudência, porque é muito importante a gente manter a nossa programação ao longo do nosso ano. Entretanto, agora olhando em retrospectiva, me parece que essa foi uma decisão feliz e eu fiquei agora muito tranquilo, porque isso faz com que eu não venha a levar bronquinha dos meus alunos ao dizer: ah, professor, você mudou o seu plano original, você alterou o seu planejamento. Imagino que foi muito bem sucedida essa minha alteração. Então, esses foram os assuntos, esses foram os períodos mais cobrados.
Tenham em mente que o assunto da Era das Revoluções é o assunto que o seu examinador, que a banca do TPS, mais vem cobrando de vocês nos últimos anos e mais cobrou de vocês neste ano também. Caso você não tenha sido lamentavelmente bem sucedido na prova neste ano, você já sabe qual é um assunto que será muito cobrado no ano que vem, obviamente, se nós continuarmos nesta tendência, ok? Agora, sem mais demoras, vamos comentar algumas questões que, como eu disse a vocês, são as questões pertinentes ao século XIX. Nós deixaremos para o nosso querido professor Daniel as questões do século XX. E, obviamente, que também entrou, né, no meu estoque de questões um assunto sobre o século XVIII, que foi o tema da Revolução Francesa. Volto a dizer que eu estou com a prova D, mas eu irei abordar as questões daqui para frente de forma cronológica. Então, começarei pelo assunto da Revolução Francesa, falaremos do conceito europeu, e depois vamos para os assuntos até batermos no século XX, ok? Importante esta questão. Por quê? Porque ela foi uma questão bastante clássica, não fugiu aquilo que o seu examinador quer que você saiba nos últimos anos, e trouxe no enunciado aquele manual sobre a Revolução Francesa que nós indicamos para os nossos alunos no curso desse ano. O livro do Michel Vauvel, A Revolução Francesa. Então, ele mostrou que a nossa abordagem materialista sobre a Revolução Francesa, e não dentro do revidores, vão cobrar de vocês, ok? Vamos diretamente aos itens, não vamos nos perder no enunciado. E o primeiro item é o item que não foge àquilo que é o mínimo que um aluno tem que saber sobre a Revolução Francesa, que representou uma ruptura com as bases do Antigo Regime. Aliás, se o Antigo Regime se chama Antigo Regime, é porque foi justamente a Revolução Francesa, a revolução paradigmática que serviu de modelo para a erosão disso que deixou de existir, que tornou-se antigo, ok? Sobretudo, a monarquia absolutista de direito divino e a sociedade de tipo estamental. Então, o item 1, um item sem grandes problemas. Item 2, ao longo do processo revolucionário, nota-se a sucessão de diferentes lideranças sociais e políticas, com especial destaque para os jacobinos, responsáveis pela abolição dos privilégios feudais em 1789. Em 1789, quando foram abolidos os privilégios feudais, não havia ainda o chamado Clube dos Jacobinos, que será criado anos depois, no contexto em que a França já for uma monarquia constitucional. E o período em que os jacobinos terão o protagonismo da luta revolucionária na França será na virada de 1793 para 1794. Então, conhecer as etapas da Revolução Francesa é algo muito importante na preparação para o TPS. Questão de número 3, sem grandes problemas também, a influência da Revolução Francesa do outro lado do Oceano Atlântico, né, na inspiração da independência dos países da América Latina, sem grandes problemas. Correta essa afirmativa, e a questão, ou afirmativa 4, está incorreta, porque ela diz que o impacto da Revolução Francesa se fez sentir nas primeiras cartas constitucionais da América Latina e dos Estados Unidos. Entretanto, a Constituição dos Estados Unidos ela foi promulgada em 1787, passou a viger em 1789, antes, portanto, da própria eclosão da Revolução Francesa. Então, não podemos dizer que esta é uma afirmativa correta. Questão 55, trata do tema clássico, né, do TPS. Basicamente, o Congresso de Viena e a estrutura diplomática e das relações internacionais na Europa pelas próximas décadas. A afirmativa de número 1, a longa afirmativa de número 1, ela esteve flagrantemente incorreta, porque disse que o Congresso de Viena fundamentou-se doutrinariamente em 3 princípios políticos. Mas, nas nossas aulas, nós pedimos para vocês associarem a 2 princípios políticos: legitimidade e equilíbrio de poder. O princípio da intervenção, que ele explica lá no último período desta afirmativa, diz que o terceiro tratava da prerrogativa das potências continentais de intervir unilateralmente em outras nações. Isso entra em rota de colisão com o sistema de congressos que será criado após o Congresso de Viena. Nas nossas aulas, dissemos a vocês que houve encontros periódicos entre os grandes estadistas das grandes potências europeias em Aix-la-Chapelle, em Tropal, em Laibach e Verona. E havia ali
o princípio de que se houvesse qualquer intervenção, essa intervenção deveria ser pactuada entre as grandes potências. E o país que era mais hostil à ideia de intervenção era a Inglaterra. Para a Inglaterra, a intervenção só deveria acontecer caso ela trouxesse um desequilíbrio de poder, ela ameaçasse o equilíbrio de poder. Tudo bem? Portanto, afirmativa de número 1, uma afirmativa incorreta. 2, incorreta também, porque diz que a Santa Aliança foi uma coligação política e econômica internacional. Ela não foi uma coligação econômica. Básica, esta afirmativa incorreta também, ok? Correta esteve a afirmativa de número 3, que diz que com os acontecimentos da Primavera dos Povos, o acordado em Viena teve seu primeiro grande choque, representado especialmente por conflitos nacionalistas. Alguns alunos poderiam discordar desta afirmativa e solicitar recurso. Por quê? Porque antes da Primavera dos Povos, 1848, já ocorreram as revoluções de 1830. Só que as revoluções de 1830, embora tivessem sido mais impactantes do que as revoluções de 1820, elas foram, obviamente, muito menos impactantes do que as revoluções de 1848. E, de fato, elas chegaram a ameaçar o sistema acordado em Viena, mas não foi um grande choque, porque, afinal de contas, a única transformação político-territorial na Europa que ocorreu por conta das revoluções de 1830 foi a independência da Bélgica em relação ao Reino dos Países Baixos, tá? O que não foi uma grande modificação na estrutura de fronteiras criada pelo Congresso de Viena. Então, talvez aqui o candidato pudesse se confundir ao avaliar o que seria um grande choque ou um pequeno choque, ou um choque de médio porte. Isso aqui está, obviamente, suscetível à subjetividade daquele que ler esta questão. Eu acho muito difícil você recorrer a essa questão e ela ser invalidada. Entretanto, caso assim você o queira, onde você deveria apontar aqui o elemento invalidador, é dizendo que talvez fosse um grande choque, né, a independência da Bélgica, porque, afinal de contas, a Bélgica, situada, né, no Canal da Mancha, era um país que poderia cair na esfera de influência da França e desagradar, assim, a Inglaterra. Esta seria a sua argumentação. Embora eu ache difícil que o seu examinador ele venha a invalidar esta afirmativa por conta deste critério. Qualquer dúvida que vocês tenham, escrevam lá para nós, a gente tenta solucionar. Tudo bem? Afirmativa 4. Correta também, porque vai descrever aqui que, apesar do impacto nas relações internacionais causado pela unificação da Alemanha, houve uma tentativa de se recriar um equilíbrio continental, ok? Isso também é verdadeiro. Objetivava manter a ordem multipolar e o equilíbrio continental a despeito de tratar de assuntos extracontinentais. Alguns de vocês poderiam estranhar dizer que o Congresso de Berlim, que tinha como tema os Balcãs, tratou de assuntos extracontinentais, porque os Balcãs estão no continente europeu. Entretanto, o Congresso de Berlim, de 1878, também tratou de questões africanas. Estabeleceu, por exemplo, que a Tunísia seria de atribuição da França e que a Tripolitânia, ou atual Líbia, seria de atribuição da Itália. Portanto, tratou de questões, sim, extracontinentais. Exercício 58, na nossa análise cronológica. Exercício sobre o romantismo. Uma aula para o romantismo, que nós chamamos de aulas complementares. As nossas aulas complementares nesse ano estão sendo dedicadas exclusivamente ao estudo da arte e da cultura no mundo contemporâneo. E tivemos uma aula inteira só para falarmos do romantismo. A rigor, nos nossos 2 blocos, né, de 25 minutos, o primeiro bloco nós tratamos do neoclassicismo e o segundo bloco do romantismo. Só que é impossível compreender o romantismo a não ser à luz da compreensão do neoclassicismo, porque o romantismo rompe com a perspectiva neoclássica, estabelecendo, portanto, um movimento subjetivista, idealista, sentimentalista, algo que nos levaria a invalidar a primeira afirmativa, porque diz que o movimento romântico prosperou uma visão de mundo anti-idealista, muitíssimo pelo contrário, uma visão idealista incorreta, portanto. Segunda afirmativa, a noção de sucesso literário era ambivalente, né, porque escritores românticos
Viam que o reconhecimento inicial, calcado na popularidade, podia ser associado ao temor de que não viesse a companhia de glória póstuma. Aliás, o que os românticos mais almejavam era justamente a glória póstuma, de que póstumamente eles pudessem ser valorizados, porque muitos dos escritores românticos, eles tinham na sua boemia, né, uma realização daquele que era um ideal de criticar a sociedade de seu tempo, de romper com os valores hegemônicos ditos filisteus e assim por diante. Entretanto, Goethe foi uma sumidade durante a sua existência e aquilo que fez com que ele refletisse sobre sua arte. Está correta essa afirmativa. Terceira, a celebridade feminina era frequentemente desabonada. Entretanto, obviamente, era possível uma autora conquistar legitimidade. Claramente, o seu examinador está se referindo aqui a Mary Shelley, autora da obra Frankenstein. Quando esse livro foi lançado em 1818, ele não trouxe crédito para Mary Shelley. Entretanto, quando foi dado crédito à autora, ela recebeu a sua consagração, né, ainda em vida. Tudo bem? Afirmativa correta 3. A quarta está incorreta porque diz que a música, né, do ponto de vista da música, o movimento romântico não alcançou popularidade. Aí, os nossos alunos, né, nas nossas aulas digitais e gravadas, eu coloquei alguns recursos de multimídia para eles, e o que eu coloquei? Eu coloquei um trecho da ópera Va Pensiero, de Giuseppe Verdi, e esta ópera teve um enorme sucesso, inclusive muitos dos revolucionários, eles assoviavam, né, a área, na verdade, né, Va Pensiero, da ópera Nabucco, corrigindo aqui, de Giuseppe Verdi. Então, havia uma enorme popularidade daquelas obras românticas que principalmente se interseccionavam com o ideal político nacionalista. Tudo bem? Havia aqui uma questão sobre as revoluções liberais no século XIX, as ondas revolucionárias, 1820, 30 e 48. A afirmativa de número 1, ela está correta, ela foi quase que uma transcrição do texto do Eric Hobsbawm, nenhuma surpresa. Questão de número 2, os movimentos iniciados em 1830 não se limitaram à França e à Polônia, certo? O epicentro foi a França e houve luta nacionalista na Polônia, tá? Mas a grande relevância das revoluções de 1830, fora da França, esteve na emancipação belga frente aos Países Baixos. As revoluções de 48 assinalam o ponto culminante dos movimentos liberais, produzindo não só levantes de fevereiro na França, mas também grandes surtos nos territórios que futuramente vieram a compor Estados nacionais, italiano e alemão, verdadeiro. A última grande revolução burguesa do século XIX europeu. Flagrantemente incorreto dizer que a Comuna de Paris foi uma revolução burguesa, isso aqui é um assinte. Tá? Marx, inclusive, que estava vivo durante a Comuna, ele fez uma análise de conjuntura da Comuna e disse que ela foi a primeira ditadura do proletariado da história. Tá? Então, flagrantemente incorreta esta afirmativa. Agora sim, nós vamos para uma questão que verdadeiramente trouxe problemas para nós, tudo bem? Aqui eu defendo a ideia de que esta afirmativa seja invalidada. Qual? Da questão 59, cujo enunciado diz, acerca do liberalismo no século XIX, essa aqui nós vamos manter, porque agora que eu prestei atenção aqui, diz que no século XIX a ascensão de regimes políticos liberais deu-se de várias formas nos Países Baixos e na Inglaterra, os ideais foram acolhidos por meio de reformas, contudo, em outros territórios, como a França, transformações sociais por elas inspiradas ocorreram pela via revolucionária. Aliás, me corrijo aqui, está correto, porque de fato houve revoluções nos Países Baixos, na Holanda. Só que essa revolução na Holanda, nos Países Baixos, aconteceu no século XVIII. Então, perdão aqui, essa é uma... considero que esteja correta, afinal de contas não atentei para este fato importante de que no século XIX, nos Países Baixos não houve grandes incidentes revolucionários, embora no século XVIII houve incidentes revolucionários sim na Holanda, houve uma revolução holandesa. Então, agora prestando mais atenção, esta afirmativa de fato está correta. Incorreta está a afirmativa 2, porque na Áustria os movimentos revolucionários de 48 lograram uma série de vitórias, entre elas a elaboração de uma nova Constituição. Não, houve elaboração de uma Constituição, só que ela não foi aprovada na Áustria. E a Áustria, após as revoluções de 48, embora nós tenhamos naquele país a deposição de Metternich, nós não tivemos a aprovação de uma Constituição na Áustria após 1848. Aliás, dissemos a vocês
que após as revoluções de 1848, a Primavera dos Povos, havia um absolutismo residual entre as grandes potências, na Áustria e na Rússia. Agora, entre as grandes potências, nós já tínhamos constituições ou parlamentos importantíssimos na vida política dos países europeus, ok? Afirmativa de número 2, incorreta. Afirmativa de número 3, incorreta também. Diz que os defensores de regimes políticos liberais pressionavam pela abertura nas modalidades de participação política, o que levou à contestação do ideal restritivo do modelo representativo. No caso inglês, nas décadas de 40 e de 60, sinalizada para a instituição de uma vida política de abrangência nacional, testemunhada pelas campanhas que estão na aprovação de medidas antiprotecionistas e do sufrágio universal. O sufrágio universal não foi aprovado na Inglaterra nas reformas eleitorais que foram apontadas nessas décadas aqui. Embora houvesse uma ampliação do direito ao voto para os homens, o sufrágio universal não foi verdadeiramente aprovado. Tudo bem? Na Bélgica, a evolução do Partido Liberal foi acompanhada de uma intensificação do processo de laicização, o que se nota com a determinação da abertura obrigatória de escolas públicas, iniciativa do gabinete Frère Orbán, firmemente combatida pelo clero católico. Talvez essa questão tenha sido para muitos de vocês aquilo que a gente chama de a cota da banca. Na Bélgica, houve aquilo que nós podemos chamar de a primeira guerra das escolas ou a primeira guerra escolar, em que o Partido Liberal na Bélgica, que se revezava no poder com o Partido Católico na Bélgica, teve uma hegemonia política no país entre 1878 e 1884. Durante essa hegemonia, os liberais, que eram fortemente anticlericais, tentaram suprimir a influência da Igreja Católica na educação nacional, tentaram instituir a reforma educacional através da implementação de um ensino laico ou secularizado. Entretanto, a Igreja Católica e o Partido Católico resistiu ferozmente, o que fez com que os liberais se enfraquecessem, e de 1884 até o início do século XX, nós teremos os liberais indo para a posição de coadjuvante da vida política na Bélgica. Essa aqui talvez tenha sido a cota da banca. Tudo bem? Agora, para encerrarmos, a respeito dos processos de unificação militar da Alemanha, julgue certo ou errado os itens a seguir. A unidade italiana, tentada pela sublevação popular, fracassou com os levantes de 1848, os quais sedimentaram na Península Itálica a centralidade da participação operária, verificada na estratégia de unificação. Não, o Conde de Cavour era um aristocrata, e ele vai tentar criar uma espécie de pacto de classes entre a nobreza italiana e a burguesia italiana, ou dos reinos da Itália, para dentro desse pacto de classes fazer uma consolidação, uma unificação, melhor dizendo, de tipo moderada, tá? Sem participação popular, sobretudo operária. Não havia nos reinos da Península Itálica uma industrialização que pudesse trazer uma base social operária para qualquer transformação política e social na Península. Incorreta essa afirmativa. Em contraste com o processo de unificação alemão, a unidade italiana destaca-se por ter resultado de um processo eminentemente pacífico. A gente já para por aqui, porque sabemos que tanto a unificação da Alemanha quanto a unificação da Itália foram movimentos militaristas, ok? A unificação alemã unificada surgiu como a maior potência da Europa continental, dispondo de elevado poder militar e econômico. A emergência desse novo ator representou uma ruptura definitiva com o equilíbrio de poder alinhavado no Congresso de Viena. Nós, professores de história, costumamos chamar a atenção de vocês de que nós temos que tomar cuidado com expressões como definitivamente, exclusivamente, somente. Porém, neste caso, está correto. De fato, este novo ator trouxe uma ruptura com o equilíbrio de poder trazido pelo Congresso de Viena, ok? A Alemanha se tornará a potência hegemônica nas relações internacionais, ainda que a estratégia de Otto von Bismarck seja uma estratégia de tentar manter um equilíbrio internacional. Entretanto, de maneira pragmática, concreta, a Alemanha, ela era, sim, um fator de desequilíbrio nas relações internacionais. E, para acabar, os processos de unificação italiana e alemã foram fortemente influenciados pelas ideias liberais típicas do século XIX. E alguns candidatos poderiam não gostar dessa afirmativa. Por quê? Porque o pensamento liberal influenciou o nacionalismo tanto na Itália quanto na Alemanha. E se nós considerarmos que a luta nacionalista ou as aspirações nacionalistas elas estão na base de um processo de unificação,
nós podemos dizer que foram influenciados esses processos pelas ideias liberais do século XIX. Só que nós sabemos que não foi pela via revolucionária que Itália e Alemanha se unificaram, mas foi pela via militarista, através da hegemonia de um Estado que unificou os demais. No caso da Itália, o Reino Sardo-Piemontês, ou Piemonte-Sardenha, e no caso da Alemanha, o Reino da Prússia. Assim sendo, tivemos unificações que foram conservadoras, que foram autoritárias e centralizadas em torno de um Estado hegemônico. Tudo bem? Com isso, nós conseguimos comentar as questões pertinentes aos séculos XVIII e XIX. E é interessante que na hora que eu bati o olho novamente, li o enunciado mais concretamente, eu falei, não, aquela afirmativa está correta, porque de fato houve uma revolução na Holanda, mas ela aconteceu no século XVIII, nas vésperas da Revolução Francesa. Então aquela afirmativa está correta. Caso vocês tenham dúvidas, perguntas, curiosidade, vocês podem me procurar, inclusive, nas redes sociais, Marcelo Adolph, tudo junto, minúsculo, que eu responderei para vocês lá no nosso chat, lá no nosso direct, e será uma grande satisfação ajudar vocês. Embora tenha aqui uma pergunta do Christian, eu vou tentar resolver. Na questão sobre as reformas nos Países Baixos e Inglaterra, não se pode considerar a Revolução na Bélgica, rompendo com a lógica territorial do Congresso de Viena. Nós chegamos a mencionar isso a vocês. Eu concordo com esta colocação do Christian. Entretanto, está ali a expressão, uma grande transformação, submetida à subjetividade de quem interpreta essa independência belga, se ela foi grande ou se ela não foi grande. E eu acho que, Christian, já dei uma pista a você, caso você queira fazer esse recurso, mencionar que pode ser interpretado assim como uma grande modificação, uma vez que colocaria a França e a Inglaterra em rota de colisão nas relações internacionais, tudo bem? Então, Christian, caso você deseje, caso você queira, né, empreender este recurso, dei aqui a você uma pista. Entretanto, talvez não seja fácil assim, beleza? A todos vocês que nos acompanharam, muito obrigado. Passo agora a bola e a palavra para o nosso queridíssimo professor, mestre Daniel Santos. Um abraço a todos e a todas. Bons estudos. Desativei o mudo. Tá me escutando? Vocês me escutam? Me escutam? Pessoal, deixa eu ver aqui. Oi. Então, tá me escutando? Estão ao vivo? Então, opa, então beleza. Robson, como é que é o esquema? Você vai projetar para mim as questões? Estou vendo uma tela muito bonita. Rio de Janeiro, Damásio, é isso que estou vendo. Não, então beleza. Então, vamos lá, gente. Boa tarde. Vou pegar aqui as questões do século XX, né, e troquei muita ideia com vários alunos, né, ao longo da última noite, né, e do dia de hoje. E, cara, olha, eu sei que muita gente tomou muito susto com a prova de Brasil, mas de Brasil, acho que de geral não teve nada fora do que a gente está acostumado. O que a gente está acostumado? Com uma banca que sempre vai prezar para você, sempre vai buscar colocar alguma coisa um pouco mais difícil, um pouco mais diferente, a gente sabe disso, a gente já está acostumado com essa questão. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui uma questão que foi a fora da caixinha, que é a questão de Weimar. Ele pegou muitos pontos extremamente constitucionalistas, né, da República de Weimar. A gente está muito mais acostumado a trabalhar a República de Weimar no aspecto mais amplo, né, da disputa política que vai levar os nazistas ao poder. Mas ele buscou colocar alguns aspectos bastante constitucionalistas, né, baseou muito na Constituição de 1919. Até hoje,
essa Constituição já tinha caído, mas não da forma tão aprofundada como está ali. Eu acho que isso foi o único ponto fora da curva. É aquilo que a gente brinca dizendo que é a cota da banca. Tirando isso, eu não vejo nada nesse sentido aqui na questão. Então, por exemplo, Robson, você pode projetar para mim a questão 56, que é a primeira de história mundial que eu tenho, de século XX, na ordem, né? Desde que aparecem, eu combinei com o professor Marcelo que eu ia fazer de século XX. Né? E apareceram 4 questões de século XX aqui para mim. Então, está assim, ó, acerca da bipolaridade nas relações internacionais no período posterior à Segunda Guerra, nós vamos falar de Guerra Fria. Julgue os itens que se seguem. Então, vamos lá. Está assim, ó. O chamado longo telegrama de George F. Kennan, remetido da Embaixada Norte-Americana em Moscou, ao Departamento de Estado, em 1946, ajudou a fundamentar a estratégia dos Estados Unidos em relação à União Soviética durante a primeira fase da Guerra Fria. 90% das questões de TPS até então que cobram Guerra Fria falam especificamente da primeira fase da Guerra Fria. Já caiu cortina de ferro, já caiu divisão da Alemanha, já caiu muita coisa, já caiu dessa primeira fase. É a primeira vez que trata-se do longo telegrama de George F. Kennan. Vamos explicar qual é o contexto. O contexto é o seguinte: quando o presidente Roosevelt articulou a paz, digamos assim, no final da Segunda Guerra Mundial, ele pensava num mundo no qual os Estados Unidos e a União Soviética agiriam de forma articulada, assim como foi, né, a articulação de norte-americanos e soviéticos ao final da Segunda Guerra Mundial. Então, o presidente norte-americano achava que era possível, né, fazer isso, né, durante o pós-guerra. Né? E muitos foram críticos a essa tentativa. Né? Dentre esses que foram críticos a essa lógica de concerto com a União Soviética, estava o Kennan, que era um diplomata, mas ele não era um camarada que estava nas primeiras posições, ele não era sequer um embaixador. Mas o que vai acontecer é o seguinte: em 1946, quando, né, das primeiras articulações sobre movimentações da União Soviética desrespeitando, né, o pacto, né, democrático, né, aquela aliança, lembra que durante a Conferência de Yalta, né, norte-americanos e soviéticos, né, acertaram um pacto que defendia, sob qualquer forma, né, de governo, seja capitalista ou socialista, a defesa da democracia, o Pacto da Europa Libertada. Então, seria a defesa da democracia. E quando algumas consultas aconteceram com relação à aos rumos, né, o que a União Soviética estava articulando no pós-guerra, né, e principalmente, né, aquela coisa se deveríamos dar algum tipo de ajuda para a União Soviética ou não, o George Kennan aproveitou-se, né, de um descuido do embaixador e mandou um longo telegrama, né, para Washington, desancando a política do Stalin. E, cara, por que o pessoal chama de longo telegrama? Porque ele foi elaborado no dia 22 de fevereiro de 1946 e ele tinha cerca de 8.000 palavras. Gente, 8.000 palavras. Em suma, não é, ele dizia o seguinte, não é, que o principal tema a ser discutido naquele telegrama, teoricamente, era a rejeição da União Soviética na adesão ao Banco Mundial. E aí ele fala o seguinte: olha,
Na verdade, a União Soviética não está só se recusando a entrar no Banco Mundial. A União Soviética está promovendo uma série de violações no Pacto da Europa Libertada e nos acordos que tiveram desde Alta. E aí ele fala o seguinte, olha, a gente não pode dar mole. E aí ele vai explicando tintim por tintim. Detalhe, ele enviou esse documento meio que por baixo dos panos, ele não queria que ninguém, não é, na Embaixada de Moscou visse. Não é? E tem uma parte que chama muita atenção, eu até coloquei que eu destaquei, que ele fala o seguinte, em suma, trata-se de uma motivação política fanaticamente atrelada à crença de que não é possível trabalhar a longo prazo com os norte-americanos. Então, para ele, recusar o Banco Mundial era uma ideia soviética que não era possível trabalhar junto com os norte-americanos. Dessa forma, né, sim, a partir de 1947, a política norte-americana tem muita base no que esse telegrama alertou. Então, por isso que a doutrina Truman, sim, ela tem, né, esse longo telegrama como uma de suas bases, por isso que está correto. Tá bom? A número 2 fala, o plano Marshall consistiu na doação de recursos financeiros a fundo perdido. Vamos lembrar que não pode dizer que é a fundo perdido. São empréstimos a juros baixíssimos, existem doações, só que os norte-americanos vão cobrar esses empréstimos. Então, não é todo o dinheiro que é de doação. O resto está tranquilo. Quando ele fala que para gerenciar esses recursos foi criada a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento. Isso daí está legal, estavam excluídos os países que se mantiveram neutros durante a guerra. Aí tem um problema, né? Porque Turquia e Grécia não são países que ficaram neutros e mesmo aqueles países como a Suécia e Portugal que ficaram neutros receberam grana do plano Marshall, assim como a Turquia e a Grécia receberam muito, inclusive. Tá? Então, você tem 2 probleminhas aí. Tá bom? Beleza. Aí tem a 3. O antagonismo estratégico entre Estados Unidos e União Soviética durante a Guerra Fria levou a graves e inconciliáveis... Esses graves e inconciliáveis diferenças é errado porque não é o espírito da Guerra Fria. Ao longo da Guerra Fria, norte-americanos e soviéticos agiram em concerto em alguns temas, como, por exemplo, os 2 que eles estão citando aqui. A criação do Estado de Israel, tanto norte-americanos como soviéticos apoiaram a criação do Estado de Israel, assim como a criação do Estado da Palestina, no contexto, né, daquela divisão idealizada pela ONU, assim como na crise do Canal de Suez, tanto americanos como soviéticos, né, criticaram o Nasser quando ele fechou o canal. Então, esse é um exemplo errado, equivocado. E é uma coisa que eu sempre falo para os alunos, né? Procurem erros factuais. Esse é um erro factual. Tá? Não procurem, né, questões ligadas à interpretação. Isso daí, geralmente, não é assim que se cobra. Tá? 4. As conversações entre Estados Unidos e a União Soviética, que levaram à assinatura do TNP, ganharam um especial impulso depois da crise dos mísseis cubanos, né, depois que ela foi superada. No entanto, somente em 68 chegou-se ao termo definitivo do acordo, no qual alguns países ainda não signatários, como a Índia, Israel, por exemplo, que até hoje não assinaram, realmente está certo. A entrada na década de 70, a tendência da NT foi reforçada com a assinatura dos acordos SALT 1 e SALT 2, que são acordos de desarmamento. Então, está certinho, não tem problema nenhum. Né? Vamos para a questão 57. Essa questão 57 é uma das questões que eu fiquei com o maior orgulho aqui no TPS, porque assim, eu falo bastante disso nas minhas aulas, né? De panafricanismo, de negritude. Quem for meu aluno, eu convido a revisar o caderno na aula de lutas de libertação afroasiáticas, que vocês vão saber, vocês vão ver que está lá. Né? Que eu falo desses intelectuais aqui, da diferença entre negritude e panafricanismo, enfim. Tá assim, ó. O movimento panafricanista originou-se em ambiente anglófono, no começo do século XX, tendo como líderes destacados o norte-americano William Dubois e o jamaicano Marcus Garvey. Inclusive, eu falo para vocês que esse movimento, inclusive eu coloco uma foto de universidades na África anglófona e fala que essa valorização
da instituição da educação faz com que esses negros, né, da África anglófona, eles tenham uma educação, digamos assim, à la europeia e consigam discutir em bons termos, né, essas questões nacionalistas, né, que eram muito fortes na Europa do século XIX. Eles vão transpor isso para o ambiente afroasiático, africano, no caso. O movimento da negritude, diferentemente, foi criado em ambiente francófono, tendo à frente personalidades como o haitiano Aimé Césaire e o senegalês Léopold Senghor. Apesar dessas diferenças e das origens afastadas, ambas iniciativas foram inspiradoras no processo de descolonização da África subsaariana na segunda metade do século XX, não tenho dúvida alguma. Então, aqui não tem nem o que discutir. São duas formas de nacionalismo africano. Então, ótimo, perfeito. Aí a próxima, tá assim, a Conferência de Bandung fundou oficialmente o movimento dos países não aliados. Daí você trabalha em PI já, né? Não é problema para vocês lembrar que o movimento dos países não alinhados ele foi formado em 1961 na Conferência de Belgrado. Na Conferência de Bandung, eles defendiam a ideia, que é a ideia de neutralidade positiva, que é usar a bipolarização. Isso cai sempre em TPS. Essa é uma questão ultra, hiper, mega batida. A questão anterior, ela foi ensaiada quando falou do Nkrumah no TPS de 2019. Então, já tem algo nesse sentido, você vê um padrão sendo repetido. Né? Então, ele fala assim, ó, vamos lá, teve relativa pouca importância na luta anticolonial. É um absurdo dizer que a Conferência de Bandung teve pouca importância, né? Mesmo não tendo movimentos, não lançando movimentos não aliados. A ideia de neutralidade positiva depois, né, terceiro mundismo vai ser uma das balizas desse movimento de luta de libertação afroasiática. Somente com a cúpula do Cairo, né, as questões africanas ganhavam efetiva atenção? Não, né? Então, beleza. 3. O Partido Congresso Indiano, fundado ainda no século XIX, foi a principal força motriz da independência da Índia em 1945. Essa daqui foi a única questão, cara, que eu me incomodei um pouco, tá? Porque fala o seguinte: seu programa prevê a questão de uma nação multirreligiosa e não foi aceito pela Liga Muçulmana, né, promotora da cisão paquistanesa. Então, qual é o meu receio? Existiam figuras no próprio partido do Congresso Indiano que foram favoráveis à divisão entre Paquistão e Índia. Né? Eu entendo essa visão, assim, eu entendo defender o gabarito como correto, mas eu acho que coloca muito na conta somente da Liga Muçulmana, enquanto existiam elementos dentro do Partido do Congresso que também eram favoráveis a essa decisão. Então, por isso eu entendo, né, acho que dá para defender, né, essa questão, questão 57, número 3, não é isso? Cadê? Deixa eu ver aqui. Questão 57... 3, isso. Dá para defender como correto, mas eu me causou assim, um pouco de incômodo. Tá? Até porque eu li aquela biografia do Gandhi, Essa Noite à Liberdade, em que o Gandhi é convencido, o Gandhi era contra, tá, a divisão entre Índia e Paquistão, e figuras do próprio partido do Congresso convencem ele ao contrário. Né? Ele fala, eu devo estar muito velho, acho que de repente pode ser bom essa divisão. E a 4 é grosseira de errado, porque fala assim, a campanha do Grande Salto Adiante foi, mas aí é aquilo, né? É aquilo que eu estava falando com vocês, assim, a 3 não é um flagrante erro de gabarito, né? Ela pode até tá errado, mas assim, os caras podem dizer, mas não é um flagrante, não é que nem a 4, não é que nem a 2, em que você tem erros grosseiros. Por exemplo, eu falo assim, a campanha do Grande Salto Adiante
foi uma das maiores iniciativas econômicas da história da República Popular da China. Isso está certo. Promovendo em poucos anos uma rápida industrialização. Teve uma industrialização rápida, de péssima qualidade, mas foi. E aí ele fala assim, bem como sua relativa autossuficiência alimentar. Não, teve fome. Os caras desestruturaram o campo para acelerar a industrialização, e isso gerou fome. Tá? Então está errado por isso. Olha. Em função desse sucesso, não. O Grande Salto para Frente não foi um sucesso. O Mao Tse-tung, inclusive, ficou proscrito dentro do Partido Comunista Chinês. Ele tenta se fortalecer com 1966, a Revolução Cultural. Então está tudo errado, está tudo muito errado. Tá? Então, essa é a discussão aqui. Vamos para a questão 60, que é a da República de Weimar, que está extremamente constitucionalista. Então, vamos lá. Assim, ó, o período que foi caracterizado pelo a República de Weimar, foi caracterizado pelo recrudescimento do antiparlamentarismo, o que se explica, entre outros fatores, pela herança antiparlamentar do Império. Por que se fala de herança antiparlamentar do Império Alemão? Porque você tinha um poder muito forte no chanceler. O chanceler era um cargo, o chanceler não estava submetido ao poder do parlamento, o chanceler estava submetido ao poder do imperador. Então, por isso que o pessoal encara o Império Alemão, apesar de ter um parlamento, como antiparlamentar, tá bom? Pela rigidez da disciplina partidária, pelo fluxo dos partidos fundadores, ou pelo refluxo dos partidos fundadores da República, e pelas denúncias das limitações do parlamento perante as demandas sociais. Esses dois últimos pontos são caros para a retórica do Partido Nazista. O Partido Nazista cresce com essa retórica, dizendo que ele é um partido novo e que é contra tudo isso que está aí, e também dizendo que o parlamento, a forma como a República de Weimar estava instituída, não atendia à demanda dos alemães. Então, por isso, esse partido vai ganhar força. Tá? 2. Então, essa daqui está correta. Essa daqui eu vejo, minha leitura é, como constitucionalmente foi possível a extinção do partido nazista. E isso é um alerta. Um alerta. Há, dentro dessa Constituição, um recado político muito grande. Ela tem sentido. E eu gostei muito dessa questão. Tá aí. 2. A Constituição de Weimar consagrou um modelo inovador, exemplificado pelos mecanismos de eleição direta do presidente, pela organização de referendos de iniciativa popular, tá certo, e pela possibilidade de que decisões do parlamento fossem questionadas também por referendo. Se você quiser, tem uma dissertação de mestrado da Esper Garmedella Risi, lá da USP, tá? A tese dela, se vocês quiserem, deixa eu pegar aqui, Democracia e Transformações Sociais no Estado Parlamentar. Tá? Então, é bem legal essa tese dela. Essa tese dela, ela fornece muitos dos materiais para que a gente faça essa questão aqui. Tá bom? Então, se você quiser, dá uma olhada. Outra. A Constituição de Weimar, o errado está na segunda parte, tá? Na segunda parte está aqui, ó. Contudo, o texto constitucional não envolveu temas considerados polêmicos, como vai envolver sufrágio feminino, a igualdade entre mulheres e homens depois do matrimônio, vai ter lá o voto universal, direitos trabalhistas, todos os temas polêmicos estão lá. Ela é considerada a primeira Constituição social, ela, juntamente com a Constituição do México de 1917, são as primeiras constituições sociais. Você tem um artigo bem legal na Conjur, a revista Conjur, com trechos até do Gilmar Mendes falando sobre a Constituição de Weimar. Tá? Depois corre atrás disso, tá bem legal. 6. No plano partidário, os social-democratas defendem o regime parlamentar e aceitam que fosse instituída uma presidência eletiva. Na verdade,
Então, aí do outro lado, os liberais mostraram-se abertamente contrários à construção de uma forma de governo dualista. Não, os liberais são favoráveis a essa forma de governo dualista. Eles falam, inclusive, essa parte aqui, consideravam tão danosa quanto a monarquia constitucional. Não, os liberais querem, eles acreditam que essa monarquia, esse governo dualista, era uma forma de limitação dos poderes. A Alemanha vinha de um governo extremamente autoritário e eles achavam que, né, a eleição direta do presidente, né, o fortalecimento maior do parlamento era uma forma de frear qualquer forma de centralização de poderes. Beleza? Não tem erro, não. 4. Os poderes presidenciais foram progressivamente ampliados. Tá certo? Admitindo-se a possibilidade de diversas matérias. Concordo. O Marcelo falou uma coisa aqui que dá para. Pois é, eu acabei de mandar aqui para mim, eu concordo com ele. Está aqui. Tem um erro, na verdade, Marcelo, essa é uma questão, você me lembrou a coisa certa. Essa questão aqui, você tem um erro gritante aqui que passou, eu não vi, que ele fala, olha que bobeira, né? Eu recebi aqui agora a 57.1, cadê? A 57.1 provavelmente vai ser tirado. Caraca. Por quê? Porque ele fala aqui que é um erro muito bobo, mas que aí são aquelas coisas que você vê que a banca não viu. E assim, eu também passou por mim, né? Porque o Aimé, ele não é haitiano, ele é da Martinica, né? Então, isso vai ser um erro que a banca vai ter que mudar. A questão foi feita para ser correta, mas a banca vai ter que mudar porque você tem um erro aqui. Eu acho que poucos alunos vão ver. Cadê? Cadê onde é que está? Está aqui, ó. Personalidades como haitiano, Aimé. Então, isso daqui vai ser... Vamos lá. O gabarito está correto, mas provavelmente você entrando com recursos, você vai conseguir algum tipo de mudança, tá? Isso daqui sim, você pode falar que provavelmente vai ter algum tipo de recurso. Caraca! Peraí, cara, eu já tô no... Onde é que eu tava? Ah, tá, eu tava lá na última questão, tá? Então, anotem isso daí. Eu tava lá na questão número... Qual é? 60, tá. 4. Tá assim, ó. A possibilidade de diversas matérias fossem redigidas por decreto de urgência. Aqui, depois, se vocês quiserem, vocês podem correr atrás de um jurista alemão muito famoso no meio acadêmico, chamado Karl Schmitt. Ele é um dos maiores críticos, é um nazista, mas ele era um dos maiores críticos da Constituição de Weimar, e ele falava justamente isso. O que está errado aqui é a segunda parte, que fala que o contexto de crise econômica contribuiu para justificar tais iniciativas, muito acentuadas entre 28 e 30. Primeiro, entre 28 e 30 não tem crise econômica, você tem crescimento econômico alemão, né, com as ajudas dos planos de ajuda norte-americana, aqueles planos de reconstrução da economia alemã. Então, vamos botar aqui, entre 25 e 30, você tem um crescimento, 25 e 29, 24 e 29, você tem um crescimento gradual da economia alemã, né? E o plano Dawes e o plano Young, né? A gente sempre fala disso. Agora, o Franz von Papen, ele é o chanceler do início, digamos assim, da extensão do nazismo. Ele vai ser chanceler alemão entre 1932, em 1º de junho de 32, a novembro de 32. Então, ele está naquela fase em que você tem a construção de gabinetes e desconstrução, que vai culminar em janeiro de 1933, na inserção do Hitler como chanceler. Então, ele não é chanceler em 28, ele só vai ser chanceler em 1932, e ele é um chanceler extremamente fraco, que não consegue fazer nada, ele não consegue governar.
Então, isso chama muita atenção, por isso que está errado, beleza? Agora eu vou rapidinho, até porque meu filho vai ficar me esperando na porta do colégio chorando, e isso eu não quero, coitadinho dele, né? Vamos falar, a questão 63 está assim, ó. Período delimitado entre as guerras mundiais. A questão de 63 já não tem nenhum problema. A questão 63 é aquele tipo de questão que você está cansado de saber, questões sobre a crise de 29. E eu falei disso naquele dia Clio, né? Que as questões sobre a crise de 29 podem cair na lógica de criticar, né? de reforçar a ideia de que a crise de 29 é uma crise do liberalismo. Então, por exemplo, a primeira, a Grande Depressão determinou a retração do liberalismo econômico por cerca de meio século. Sim, você tem uma retração do liberalismo na medida em que você tem a implementação do estado de bem-estar social. 2, e aí você vê também que você tem diversas pessoas fazendo a prova. Por quê? Porque você tem assertivas que são um tratado, falam coisas pra caramba, e assertivas simples e diretas como essa daqui. 2, uma das principais consequências econômicas da Grande Depressão foi o abandono do padrão ouro dos países ocidentais. Então, você vai ter a criação do dólar ouro. 3, o contexto latino-americano, a Grande Depressão estimulou a ampliação da produção industrial, com vistas a substituir as importações fortemente afetadas pela crise internacional. Nesse processo, contudo, enfrentou a limitação decorrente da retração de fluxo de capital estrangeiro, ou seja, você tem uma substituição de importações, como acontece no Brasil, no México, mas você tem a dificuldade de entrada de capital estrangeiro para promover essa industrialização. Por isso, cai na conta do Estado a promoção desse desenvolvimento industrial, beleza? 4, o trauma da Grande Depressão foi realçado pelo fato de que um país que rompera clamorosamente com o capitalismo não ficou imune à crise. A União Soviética não vai sofrer com a crise, ela vai... Isso é uma coisa que a gente sempre coloca como observação no final de todos aqueles pontos da Grande Depressão. A União Soviética vai passar ilesa e vai se aproveitar da Grande Depressão. A próxima que eu tenho que fazer... não tem, né? Eu fiz todas as que eu tinha combinado aqui. Deixa eu ver. Eu acho que sim, né? Deixa eu ver se faltou alguma. Priscila, você tem como me ajudar para ver se eu falei tudo aqui? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. 56, 57, 60, 62 e 63 que ele pediu para eu fazer. 63 eu fiz. 62 eu não fiz. Então vamos lá. A 62 está assim, sobre os Estados Unidos. A doutrina do destino manifesto pode ser definida como uma ideologia nacional que justificava interna e externamente a expansão em larga escala dos Estados Unidos. Vamos lembrar que a gente sempre fala sobre o destino manifesto da América para os americanos. Então, se a América para os americanos, a oeste, aqueles territórios que estão com a Inglaterra, com a França, a Flórida que está com a Espanha, não tem sentido. Então, justifica, sim, a expansão para o oeste, a marcha para o oeste. Né? 2, o Homestead Act, que autorizou a distribuição de terras a estrangeiros, contribuiu significativamente para a atração de imigrantes europeus e para a ocupação do território do oeste das antigas 13 colônias. Gente, assim, sabe qual é a pegadinha, aquilo para deixar você inculcado, a questão de estrangeiro. Qualquer um que fosse lá para os Estados Unidos, ele podia ter origem estrangeira, mas fosse ocupar aquelas terras com o governo norte-americano, esse camarada ele vai ter acesso à terra. Então, muitos estrangeiros migram para os Estados Unidos para fazer a América e vão ocupar aqueles territórios a leste. 3, a Guerra de Secessão marcou o encerramento de um ciclo longo da história norte-americana. A partir de 65, o país viveu uma nova forma de desenvolvimento, calcado na superação dos antagonismos sociais, raciais, o trabalho livre e a democracia liberal. Vamos lembrar que é aquela lógica do discurso da casa dividida do Lincoln. Né? A casa estava dividida entre norte e sul, norte livre e sul cativo. Isso acaba. Entre o sul defendendo o liberalismo e o livre comércio e o norte defendendo o protecionismo. Acaba, tudo vai ser protecionismo. Então é isso. E para fechar, porque eu já estou atrasado, a economia dos Estados Unidos após a Guerra de Secessão fundamentada pela exploração de recursos naturais de um país de dimensões continentais, na
consecução de uma moderna infraestrutura produtiva, na expansão agrícola e na implementação de uma política comercial protecionismo. É isso que eu acabei de falar com vocês, beleza? Então, aquele detalhezinho que é um erro provavelmente que a banca deixou passar, né? Não foi feito para ser errado aquilo ali. Então, minha maior preocupação é que você, aluno, fique, meu Deus, eu tenho que saber a nacionalidade de todo mundo. Não, o erro não era isso, não era para estar errado, mas passou. Tá? Passou aquele erro. E aí, provavelmente, a banca vai ter que anular. Acho difícil, acho que não é provável que eles coloquem como errado, transformem. Eu acho que a tendência maior é eles anularem o NIP. Vamos ver o que vai acontecer, beleza? Desculpa aí pelo atraso, Priscila, Robson, foi mal, e tem que pedir foi mal também para o João Vicente, que ele vai ficar lá. Papai, chegou atrasado, né? Abraço, tchau, tchau.